Olá, pessoal, tudo bem? Vamos retomar o estudo das características dos direitos humanos. Nós já falamos de historicidade, universalidade e essencialidade. Vamos agora falar de duas características muito parecidas, mas que não se confundem, que são irrenunciabilidade. Significa que os direitos humanos são tão importantes que nós não temos o poder de renunciar à sua proteção. Assim, mesmo com a minha autorização, nada justifica ou convalida a violação dos meus direitos humanos. Eu não tenho a possibilidade de autorizar essa violação, justamente porque são direitos irrenunciáveis. Temos ainda a característica parecida, mas que não se confunde, da inalienabilidade. Os nossos direitos humanos não podem ser transferidos, cedidos, ainda que com o nosso consentimento. Nós não podemos fazer isso porque eles são indisponíveis, são inegociáveis. Por não terem um conteúdo econômico, eles são inalienáveis. Então, não confundam a irrenunciabilidade com a inalienabilidade. Não podemos abrir mão dos nossos direitos e nem podemos negociar, transferir, ceder esses mesmos direitos. Temos uma outra característica muito famosa, que é da inexaurabilidade dos direitos humanos. O que isso significa? São direitos que formam um rol aberto, um rol não taxativo. Eles não se exaurem nem no conteúdo dos tratados, nem nos textos constitucionais, para aqueles que consideram, que temos também ali direitos humanos. Então, eu tenho sempre um rol aberto e podem surgir novos direitos, podemos ganhar, podem sempre ser acrescentados novos direitos, ou esses direitos podem ser complementados, porque o rol não é exaustivo, é um rol não taxativo. Então, essa característica também vale para os direitos fundamentais, e a maior prova que nós temos disso em relação aos direitos fundamentais, portanto, na nossa Constituição, é o artigo 5º, parágrafo 2º, que nos diz que aquele rol não se esgota na Constituição, Estou falando de direitos fundamentais, mas a característica é a mesma, só para vocês se lembrarem. Nós podemos sempre ganhar novos direitos e, à medida que a sociedade evolui, nós já percebemos que isso acontece. Está aí a prova com as gerações de direitos humanos. Também são direitos imprescritíveis, é a característica da imprescritibilidade. Esses direitos não se esgotam com o passar do tempo, eles não têm um prazo de validade para serem exercidos, Eles não perdem a validade em função do tempo. É isso que significa a imprescritibilidade dos direitos humanos. Uma característica que para alguns é um princípio e que não se confunde com a interpretação que a gente tem no Brasil. Atenção a isso, tá? É a característica da vedação do retrocesso. Os nossos direitos humanos devem ser mantidos ou melhorados. Então, os estados, eles assumem a obrigação de proteger cada vez mais. Eles não podem proteger menos do que já protegiam. Eles só podem evoluir, melhorar, complementar a proteção. Então, tanto os tratados internacionais quanto a legislação interna de cada país não podem criar restrições para diminuir ou nulificar direitos que antes já eram assegurados. Então, lembrem-se que nós não podemos retroceder. Nós devemos sempre progredir, melhorar nessa proteção. Esse princípio, para alguns característica, para outros princípio, ele também é conhecido como proibição do retrocesso ou princípio de não retorno ou efeito cliquet,
Esse nome aparece em questões, inclusive, e depois nós vamos falar mais disso quando falarmos de interpretação de tratados, tá bom? Mas já guardem isso aí, que é uma característica que também é tida por alguns como um princípio dos direitos humanos. Tá certo, pessoal? Então, essas são as características básicas. Vocês podem encontrar outras em outros autores. Tomei como base aqui o André de Carvalho Ramos e Valério Mazzuoli. E depois nós vamos falar do que a doutrina chama de características modernas dos direitos humanos. No próximo áudio eu vou tratar disso com vocês, tanto na visão do André de Carvalho Ramos, ele chama de marcas distintivas, quanto na visão do Valério Mazzuoli. Vou trazer em um áudio separado, porque isso já foi objeto de questão com essa outra nomenclatura. Tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês, até a próxima.